Os Oni são monstros comedores de humanos que só podem sair de noite. Cada um tem um poder diferente. E por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar os níveis de poderes de todos os Onis de Demon Slayer. Então fica até o final do vídeo, que é um mais forte que o outro. Galera, cada Oni tem o seu próprio estilo de luta. Alguns até mesmo comem muitos humanos para aumentarem ainda mais os seus poderes. Nesse vídeo, eu vou estar ranqueando todos os Onis do mais fraco pro mais forte. E para começar temos o Shashamaru. Sim, o gato da Tamayo é um Oni. O Yushiro decidiu transformar ele em Oni para ter mais certeza de que o gato iria conseguir fazer o seu trabalho, que é servir como transporte para os estudos médicos da Tamayo. Mas apesar de ser um Oni, ele não ganhou nenhum poder. Ele pode ficar invisível, mas esse é o poder do Yushiro. A única coisa que ele tem, como todos os Onis, é uma vida imortal. Agora ele é um gato de estimação Oni que vai viver para sempre. E como próximo temos a Tamayo. A Tamayo, quando era uma humana, sofria com uma doença que era incurável. Por isso ela procurou Muzan, que salvou ela transformando ela em um Oni. Depois da sua transformação, ela matou a sua própria família. E por causa disso, ela procurou vingança contra o Muzan. Então ela começou a pesquisar uma forma de voltar um Oni a ser um humano. A principal habilidade da Tamayo é extrair o seu sangue e lançar vários feitiços usando o cheiro do seu sangue. Um desses feitiços é que ela cria uma alucinação para atrapalhar a visão das pessoas. Outro que ela também mostrou é como se fosse um soro da verdade. Quando o Oni sente o cheiro de sangue da Tamayo, ele não consegue guardar segredo. E agora temos o Yushiro. O Yushiro era um humano que foi tratado pela Tamayo, mas a sua doença deixou ele muito perto de morrer. Então a Tamayo transformou ele em um Oni. Depois disso, ele se tornou o companheiro da Tamayo, com o maior objetivo da sua vida de proteger ela. A arte de sangue do Yushiro é o talismã de papel. Usando um talismã de papel, ele consegue ver qualquer coisa que esteja escondido por um feitiço, ou até mesmo esconder tudo que ele põe o seu talismã. E além disso, o seu poder mais forte é o controle mental. Colocando um talismã de papel em uma pessoa, ele pode tomar o controle da mente dessa pessoa. E se for um Oni, ele pode até mesmo usar a arte de sangue desse Oni. E o Lu Inferior 5. Tá certo, o Rui é o Lu Inferior 5, mas então por que ele está acima do Lu Inferior 2? A questão é simples, o Rui não ligava para posições. Já foi revelado que ele tinha força suficiente para chegar no topo dos Luas inferiores se ele quisesse, mas ele só queria viver a sua vida tranquilo com a sua suposta família nas montanhas. O Rui demonstrou ser forte o suficiente para lidar com o Tanjiro e a Nezuko sem nenhum esforço. E além disso, o Tanjiro teve a ajuda do seu pai para usar a dança do Deus do Fogo, e mesmo assim, o Rui ainda conseguiu superar ele em habilidades. A técnica de sangue do Rui é criar teias tão afiadas quanto lâminas, criando vários ataques muito perigosos. E quando ele coloca o seu sangue no fio, eles ficam ainda mais resistentes e afiados. Foi preciso de um Hashira para derrotar ele. E como próximo temos o Emo, o Lu Inferior 1. Depois da morte do Rui, o Muzan achou que os Luas inferiores eram muito fracos, então resolveu acabar com todos eles. Todos foram mortos, exceto o Emo, que recebeu ainda mais sangue do Muzan e mais uma chance de viver. A sua arte de sangue é a manipulação dos sonhos. Ele consegue colocar uma pessoa para dormir e escolher o sonho que ele quiser para essa pessoa. Além disso, ele também consegue fazer outras pessoas entrarem nos sonhos para destruir o seu núcleo espiritual, deixando assim a pessoa que estava sonhando em um estado de coma. E além disso tudo, ele ainda fundiu o seu corpo com um trem, para aumentar ainda mais a sua força. Foi preciso um Hashira e 3 caçadores para protegerem todo mundo e acabar com ele. E agora temos o Kaigaku, o Lua Superior 6. Esse Oni foi amigo do Zenitsu e os dois treinavam juntos com o Jigoro Kuwajima. O desejo do seu mestre era que os seus 2 alunos se tornassem os próximos pilares do trovão, mas o Kaigaku nunca aceitou essa ideia. O Kaigaku era habilidoso a ponto de usar praticamente todas as habilidades da respiração do trovão. A única que faltava para ele era a primeira. Mas depois de se encontrar com o Lua Superior 1, para não morrer ele aceitou se transformar em um Oni. E depois de se tornar um Oni, as suas técnicas de respiração se aprimoraram criando raios pretos e muito mais poderosos. Todas as suas formas da respiração do trovão ficaram em um nível muito maior. E agora como próximo temos a Daki, a Lua Superior 6.
Antes do Kaigaku se tornar o Lua Superior 6, esse título era da Daki e do Gyutaro, que levavam uma vida como um só, e viviam no mesmo corpo. A arte de sangue da Daki é a criação de fitas. Ela pode fazer o seu corpo se transformar em fitas muito resistentes, e também muito afiadas. Com essas fitas, ela ainda consegue armazenar humanos para ela comer depois. E além disso, ela também consegue criar uma fita especial que tem vida própria, que ajuda ela na luta. E agora temos o Gyutaro, o Lua Superior 6. O Gyutaro é o irmão da Daki, que ocupa o lugar de Lua Superior 6 junto com ela. A sua técnica de sangue é a manipulação de sangue. Ele consegue fazer o seu sangue se tornar o que ele quiser. Geralmente ele transforma o seu sangue em duas foices. Além disso, ele também possui a capacidade de gerar veneno extremamente letal usando seu sangue. E ele usa esse veneno nas suas foices para ferir gravemente os seus oponentes. E agora, como próximo, temos a Nezuko Kamado. A Nezuko foi aprimorando as suas habilidades desde a primeira vez que ela apareceu como um Oni. Ela foi cada vez ficando mais forte. Na luta contra a Daki, ela perdeu o controle e lutou com força total. Dessa forma, ela acabou com a Daki, que ocupava o posto de Lua Superior 6, mostrando que ela era muito mais forte que um Oni de rank superior. Mais pra frente, ela ainda descobre que é imune ao sol, assim não existe formas dela morrer, já que nem as lâminas de Nichirin funcionam contra ela. Mas o seu maior poder é a sua adaptação. Ela consegue se adaptar a qualquer coisa. Se ela lutasse com um Oni mais forte, com certeza ela se adaptaria e ficaria mais forte. Mas como ela não lutou, ela não ficou mais forte que os próximos dessa lista. E agora temos o Gyokko, o Lua Superior 5. O Gyokko é um Oni com a aparência de um peixe humano, só que muito mais estranho, e que gosta de fazer arte com os corpos das suas vítimas. E não ouse falar mal da sua arte, senão ele fica bravo. Ele possui uma série de habilidades exclusivas que provavelmente faria ele matar Hashira por Hashira, porque essas habilidades que ele tem são incríveis. Como por exemplo, ele pode criar quantos potes ele quiser, e dentro desses potes, ele pode criar alguns Onis peixes, ou até mesmo prender uma pessoa dentro, e também pode se teleportar de um pote para o outro. Mas a sua habilidade mais forte é a transformação. Nessa transformação ele fica muito mais forte fisicamente, e ainda ganha uma das habilidades mais fortes do anime inteiro. Tudo que ele toca se transforma em peixes Onis que ele cria dentro dos seus potes. E agora temos a Nakimi, a Lua Superior 4. A Nakimi é uma das principais acompanhantes do Muzan, isso por causa da sua técnica de sangue, onde ela pode criar um castelo dimensional infinito e controlar esse castelo do jeito que ela quiser. Com um simples toque da sua Biwa, ela consegue mudar completamente toda a fortaleza dimensional infinita, e desse modo é quase impossível tocá-la. Além disso, a Nakimi também pode manipular o próprio espaço para teletransportar todos que estão dentro do castelo. Basicamente, existe uma infinidade de coisas que ela pode fazer. Ela pode abrir portais e até mesmo espremer os seus oponentes com as suas paredes. Não tem um fim para a possibilidade de coisas que ela pode fazer. E agora temos o Hantengo, o Lua Superior 4. Olhando para ele, é um pouco difícil achar que esse Oni é classificado como Lua Superior 4, mas não se engane. Talvez, provavelmente, a habilidade mais notável do Hantengo é a manifestação de emoção, que permite ele dividir as suas emoções em clones incrivelmente poderosos. Ao todo, são 6 clones e cada um deles possui a sua própria arte de sangue. Além disso, para piorar, a maior parte desses clones podem se fundir com o clone Zohakuten, que representa o ódio, tornando ele assim o mais forte de todos, com todos os poderes dos outros clones. Ele pode criar relâmpagos, ventos, lanças e asas com presas, tudo isso em apenas um Oni. E agora temos o Akaza, o Lua Superior 3. O Akaza apareceu no filme Trem Infinito de Demon Slayer, e mesmo que o filme não tenha mostrado nenhum sinal disso, o passado do Akaza é bem doloroso. Ele foi um criminoso durante a sua adolescência para ajudar o seu pai, mas a única coisa que ele conseguiu com isso foi ver o seu pai tirar a própria vida. Depois disso, ele passou a morar com o dono de dojo e aprendeu um estilo de artes marciais. E depois de se tornar um Oni, o seu estilo foi aprimorado e ele passou a trabalhar para o Muzan. A sua técnica de sangue é a morte destrutiva, onde ele combina suas técnicas de artes marciais com ondas de choque, para fazer dos seus ataques os mais fortes possíveis. E agora temos o Doma, o Lua Superior 2.
O Doma é o Oni que ocupa o cargo de Lua Superior 2, e ele tem um gosto bem específico. Ele só come carne de mulheres. A sua arte de sangue permite que ele crie e manipule o gelo, de várias formas diferentes. Ele pode criar clones seus de gelos, ou criar pó de gelo que, quando o humano inala, isso congela o seu pulmão e vai matando ele aos poucos. Ou até mesmo criar uma estátua budista gigante, que pode soltar esse pó de gelo além de atacar. As suas técnicas de gelo são incríveis, e ele teria força para acabar com vários Hashiras de uma só vez. E como próximo temos o Kokushibo, o Lua Superior 1. O Kokushibo foi um caçador de Oni do período Sengoku do Japão. Quando ele se tornou um Oni, ele já era considerado um dos espadachins mais fortes do planeta. Ou seja, foi combinando essas habilidades de espadachim com a sua arte de sangue que ele chegou na posição de Lua Superior 1. A sua técnica de sangue é criar luas crescentes afiadas como lâminas. Ele cria várias dessas luas toda vez que faz um corte. Além disso, ele também tem um estilo de respiração, a respiração da lua, que é a segunda respiração mais forte de todas. Essa respiração, combinada com a sua técnica de sangue, faz do Kokushibo Oni mais forte que o Muzan já criou. E falando no Muzan, como próximo temos o Muzan Kibutsuji. O Muzan é o primeiro Oni que existiu, então é claro que ele teria que ser um dos mais fortes de todos. A sua arte de sangue faz com que ele consiga mudar a sua forma do jeito que ele quiser. Ele pode parecer uma mulher, ou uma criança, ou até mesmo um bebê gigante demoníaco. Além disso, ele pode mudar os seus braços para eles virarem chicotes com lâminas, ou até mesmo criar uma boca gigante para dar um grito de onda de choque que causa lesões internas em todo mundo que está perto. Todos esses são só uma parte dos seus poderes, ele pode fazer muito mais que isso. E a sua regeneração é a maior de todos, e ele não morre sendo decapitado. A sua única fraqueza é o sol. E agora temos o Oni que conseguiu superar o Muzan, o Tanjiro Oni. Mais tarde o Tanjiro foi transformado em um Oni pelo Muzan, com a sua última tentativa de sobreviver. E depois de se tornar um Oni, ele se mostrou ser o Oni mais forte de todos. Ele ganhou os mesmos poderes do Muzan, de poder modificar o seu corpo, e também conseguiu usar o grito de onda de choque. Mas o que torna ele mais forte que o Muzan é que ele conseguiu superar a única fraqueza do Muzan. Ele ficou imune ao sol. Nessa forma, ele não é afetado pelo sol, e também não é afetado pelas lâminas de Nichiren. A perfeição que o Muzan sempre quis, o Tanjiro conseguiu conquistar. Mas galera,